Bom dia, eu sou o Dr. Bruno Maciente, da equipe médica da Endovale, e hoje nós vamos falar sobre a doença celíaca. Antes de entender o que é a doença celíaca, é primeiro preciso saber o que é o glúten. O glúten é uma proteína existente em alimentos à base de trigo, cevada e centeio, que estão amplamente difundidos no nosso dia a dia, como por exemplo, em bolos, pães, massas, biscoitos, vários alimentos industrializados, inclusive em alguns medicamentos. A doença celíaca é uma doença autoimune que ocorre quando o organismo do próprio paciente causa uma reação inflamatória no intestino quando em contato com o glúten da alimentação. Isso altera a forma como os nutrientes são absorvidos e pode gerar uma série de sintomas, como por exemplo, diarreia, distensão abdominal, prisão de ventre, anemia, algumas alterações de pele. Em crianças também pode acontecer náuseas, vômitos e até atraso no desenvolvimento. Dentre as causas da doença celíaca estão a predisposição genética. Então, pacientes que têm familiares de primeiro grau, por exemplo, mãe, pai ou irmãos com doença celíaca têm uma maior chance de ter doença celíaca. E também pode acontecer secundária a alguns fatores ambientais, como por exemplo, algumas infecções aumentam a chance do paciente de ter doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca ele pode ser suspeitado com os sintomas dos pacientes e também através de alguns exames de sangue, mas o diagnóstico definitivo é realizado pela endoscopia digestiva alta com biópsia do duodeno, que é o comecinho ali do intestino. Nesse exame, o paciente está sedado, não sente nada, a gente entra com um pequeno aparelho pela boca do paciente, com uma câmera na ponta, e nós vamos até o comecinho do intestino e lá colhemos pequenos fragmentos para serem analisados no microscópio. E é através dessa análise que conseguimos fechar o diagnóstico da doença celíaca. O tratamento da doença celíaca ocorre com a eliminação completa do glúten da alimentação do paciente. Isso pode ser muito difícil no nosso dia a dia, em que vários alimentos contêm o glúten. Então é importante também procurar um acompanhamento nutricional, para ter uma maior variedade de cardápio, saber o que se pode ou não comer. E o tratamento visa não só reduzir os sintomas do paciente, mas também reduzir essa inflamação e, com isso, o risco de complicações da doença celíaca, como, por exemplo, o aumento das chances de alguns tumores no intestino. É importante lembrar que nem todo paciente que tem sintoma quando ingere trigo, por exemplo, distensão abdominal ou diarreia, ele tem doença celíaca. Às vezes ele pode ter uma intolerância ao glúten, mas não ter essa resposta inflamatória, não fechando o diagnóstico de doença celíaca. Mas se você em casa, quando ingere glúten em algum alimento, por exemplo, como pão ou macarrão, sente esses sintomas, é importante que você procure um profissional adequado, um gastroenterologista, para realizar a investigação. E se ficou alguma dúvida, não deixe de nos perguntar nas nossas redes sociais. E até o próximo programa.